Yog-Sothoth conhece o portão. Yog-Sothoth é o portão. Yog-Sothoth é a chave e guardião do portão. Passado, presente e futuro, todos são um em Yog-Sothoth. Ele sabe onde os antigos atravessaram no passado e onde eles irromperão novamente. Sabe onde eles pisaram nos campos e aonde eles ainda pisam, e porque ninguém deve contemplá-los enquanto pisam. Olá, amante do terror. Tudo começa no nada absoluto. Azathoth, o caos primordial em todo o seu resplendor caótico, obteve um espasmo. E deste espasmo iniciou-se a criação da existência. O primeiro a ser criado foi a névoa sem nome. A névoa sem nome é algo criado ao mesmo tempo que o nada e o tudo, a coisa mais antiga antes de Azathoth. Dela, muitos deuses nasceram, e um deles foi um dos seres mais importantes para o verso de Lovecraft. Seu nome é Yog-Sothoth, o arquétipo supremo. Dizem que quando Yog nasceu, a consciência antes infinita de Azathoth foi passada para ele. Não se sabe se é verdade, mas se for, Yog-Sothoth seria um avatar de Azathoth. É um dos deuses exteriores, e nenhum livro escrito por mortais pode retratar a sua grandeza, pois é impossível para nós sabermos o quão grandioso é o seu resplendor, assim como o de nenhum deus exterior, principalmente Yog-Sothoth. Todos os deuses exteriores possuem alguma importância para o cosmos. Azathoth é responsável pela criação e destruição da existência. Nyarlathotep é responsável por tomar as decisões, ser o juiz. E qual seria a importância de Yog-Sothoth para a existência? Yog-Sothoth é responsável por tudo. Sendo um pouco mais específico, é ele quem gira as engrenagens do cosmo. É ele o responsável por abrir os caminhos. É ele quem cuida para que o espaço não se colapse e se destrua, o modulador da realidade. Ele é a representação e manifestação do espaço e tempo. Sem ele, o espaço iria se colapsar e as linhas temporais iriam se destruir, apenas sobrando o nada novamente. Então, se você está assistindo isso agora, agradeça a Yog-Sothoth, pois, sem ele, você não seria nada além de nada. Muito se tenta explicar sobre essa entidade tão poderosa, explicar a sua influência no universo, mas é tudo em vão. Nem o próprio Necronomicon é capaz de fazer isso de maneira precisa. Quem chegou mais perto de fazer isso foi um humano conhecido como o Árabe Louco, Abdul al-Hazred. Ele chamou Yog-Sothoth de aquele que tudo sabe e tudo vê. Ele nos revelou que Yog-Sothoth sabe de todas as coisas. Sua sabedoria é nada mais, nada menos que infinita. Ele está em todos os lugares. Ele vê tudo, ele ouve tudo e sabe de tudo. Isso implicaria que Yog-Sothoth é um deus onisciente e onipresente. Ele observa todo o cosmos. Não há segredos em sua presença. Presença esta que se alastra de maneira não abstrata por todo o cosmos, pois ele é a própria manifestação do espaço-tempo. Ou seja, ele é o próprio espaço e o próprio tempo. Isso explica o porquê ele é onipresente e onisciente. Ele é chamado de arquétipo supremo porque ele é basicamente um modelo sobre tudo o que existe abaixo dos portões da chave de prata. Basicamente, tudo foi feito à sua imagem e semelhança. Azathoth também seria o arquétipo supremo, pois se Yog-Sothoth é o senhor do tempo e do espaço, Azathoth é o deus dos deuses e o senhor de todas as coisas. É como se Azathoth tivesse criado a existência e Yog-Sothoth tivesse moldado. Então pode-se dizer que os dois são arquétipos supremos.
Muitos sábios ao redor do mundo o buscavam através de rituais mega complicados que, para serem feitos, além de envolver sacrifícios de seres sapientes, ainda quem o invocou deveria ser muito mais que inteligente para entender o seu dialeto arcano. Você deve estar se perguntando qual o objetivo daqueles que o invocaram, e eu te respondo: nada mais, nada menos do que obter uma pequena fatia da sua sabedoria infinita. Basicamente, Yog-Sothoth é invocado com um único objetivo de ajudar os seus seguidores a alcançarem uma maior fonte de conhecimento, porque dizem que aqueles que conseguiram uma pequena fatia do conhecimento de Yog-Sothoth se tornaram grandes sábios entre os humanos ou então foram considerados loucos. E só aí você já pode ter uma ideia que ele não é uma entidade maligna, apesar de que, como eu disse no vídeo do Azathoth, deuses exteriores estão além da dualidade entre bem e mal. Ou seja, eles são seres que não se podem resumir em malignos ou benignos. Mas na concepção humana, Yog-Sothoth não seria um ser maligno, já que o mesmo ajuda quem o chama. Ele não guarda a sua sabedoria para si. Porém, se quem o invocou sequer pensar em abusar da sua benevolência ou até tentar interferir nas leis do espaço, Yog-Sothoth vai saber. E o que ele vai fazer não vai ser nem um pouco bonito. Yog-Sothoth não tem importância apenas para o espaço-tempo. Ele também tem importância para muitas magias, principalmente para aquelas que envolvem alguma invocação, manifestação ou criação de portais para outras dimensões ou até mesmo algum outro lugar no espaço. Aquelas que precisam invocar o seu nome para funcionarem, porque Yog-Sothoth é aquele quem abre os caminhos para que os seres possam se locomover entre o cosmos, isso incluindo os próprios deuses. Pois, se Yog-Sothoth não abrisse os caminhos, eles estariam limitados ao seu próprio domínio, tirando Nyarlathotep e Azathoth. Ele possui importância até para magias usadas por necromantes, os magos que usam a magia profana de dar vida aos mortos. Pois, de acordo com relatos, Yog-Sothoth teria domínio sobre a própria morte. Então aqueles que usam necromancia também possuem domínio sobre ela, claro que com a permissão de Yog. E se essa magia for usada da maneira correta, até mesmo aqueles que foram apagados da existência podem ser trazidos de volta. Há dois tipos de feitiço, os que servem para ressuscitar os mortos e o contrário, os que servem para mandar os mortos de volta. Para a ressuscitação, utiliza-se o feitiço e para mandar os mortos de volta, utiliza-se Contudo, Yog-Sothoth não é apenas o Senhor do Espaço, ele também é o Senhor do Tempo. Ele é responsável por manter todas as infinitas linhas do tempo intactas, tendo domínio total e absoluto sobre o tempo, existindo livremente pelas águas do passado, presente e futuro, e podendo mudá-los com total liberdade. E assim como ele é o responsável por permitir que os seres possam viajar entre o cosmos, ele também é responsável por permitir que os seres possam viajar no fluxo temporal. Se ele decidir que é merecedor de tal feito, ele irá conceder a permissão de poder viajar ao passado ou ao futuro. Isso também cabe às divindades. Nem mesmo elas escapam da influência de Yog-Sothoth. Dizem que se ele não estivesse cuidando para que as linhas temporais continuem em seus eixos, elas teriam se aniquilado e, novamente, tudo voltaria para o completo nada. Tudo e todos estão à mercê do tempo, então também estão à mercê daquele que rege o tempo e devem curvar as suas cabeças em sua presença. Existem níveis de existência chamados de portões da chave de prata. Esses portões não podem ser acessados por qualquer um. Se esse ser não for poderoso e sapiente o suficiente, não vai conseguir passar nem do primeiro portão. Quem dirá pelos outros incontáveis? O portão final, ou portão supremo,
é guardado por um avatar de Yog-Sothoth, chamado de Umerat Tawel. E dizem que, além dos portões, no centro do caos, no centro da existência, além de qualquer plano existencial, além do espaço e tempo, está a corte de Azathoth, onde o sultão demoníaco é mantido dormindo. Ele não possui a aparência certa, ou mesmo física, mas quando ele é invocado, se manifesta como vários globos com várias cores diferentes, unidas por uma espécie de espuma negra desconhecida, de onde brotam tentáculos que se contraem e se expandem de maneira aleatória. Essa massa espumosa se expande por uma área de mais de 100 metros de comprimento, mas pode expandir o seu tamanho de 800 metros para mais. Os globos emitem raios de luz em tons de amarelo, roxo e branco. Porém, por mais que pareçam gelatinosos, eles não possuem nenhum estado físico que conhecemos. Ou seja, eles não são sólidos, nem líquidos e tampouco gasosos. E não se deve olhá-los por muito tempo. Você pode acabar enlouquecendo com tanta informação ao mesmo tempo. Quando invocado, algumas coisas claramente vão acontecer. Afinal, você não deve esperar invocar um deus exterior e que ao mesmo tempo nada aconteça. Aqueles que o invocam sentem uma forte sensação de que o tempo está passando muito mais acelerado. Aquela forte sensação de perda de tempo. E também um forte sentimento de déjà vu. Alguns aparentam envelhecer de uma hora para outra, e outros, ao contrário, rejuvenescem. Algumas fendas dimensionais se abrem e o espaço entre os planos e dimensões se tornam mais estreitos, tão estreitos a ponto do tecido da realidade se contorcer e os que estão ali presentes serem capazes de conseguirem enxergar outros planos, como o etéreo. Sabemos que ele é onipresente, mas todo onipresente tem uma forma base, uma consciência principal em algum lugar, onde ele está. Yog-Sothoth está em todo lugar e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Ele está em um não lugar, fora do espaço e do tempo, um lugar fora de todas as dimensões e planos, observando tudo. Alguns dizem que ele possui a própria dimensão além do portão supremo. E quanto àqueles que ousaram desafiar Yog-Sothoth? Bom, eu devo dizer que eles nunca existiram. Mas eles não existiram porque ninguém teve coragem para desafiá-lo? Nada disso. Quer dizer, está parcialmente correto, porque aqueles que o desafiaram perderam o direito de existir. Vamos assim dizer, eles foram apagados de tudo. Apagados da existência, da linha temporal e até das memórias dos seres que os conheciam. E não, eles não morreram, porque eles nunca foram para a vida após a morte, porque Yog-Sothoth decretou que eles nunca existiram. E também matá-lo é meio difícil, já que ele é onipresente e tem ligação direta com o espaço e com o tempo. E se por algum acaso esse ser tenha uma imortalidade que o permita voltar para a existência, saiba que Yog-Sothoth não vai permitir que ele volte. Ele meio que vai bloquear a sua passagem de volta, porque os indivíduos que podem voltar, mesmo se forem apagados da existência, utilizam outros planos de existência para fazer isso. Mas se Yog-Sothoth simplesmente te impedir de voltar para o plano físico ou para qualquer outro plano que você não esteja, você não vai voltar. Ou seja, se você for tolo o suficiente de tentar desafiá-lo, saiba que você nunca existiu. E diziam, e alguns ainda dizem, que Yog-Sothoth seria mais poderoso que Azathoth. E por mais que isso tenha sido dito várias vezes, eu vou dizer mesmo assim, Yog-Sothoth é mais poderoso que Azathoth? Não, porque Azathoth é o mais poderoso entre os deuses exteriores, o Senhor de tudo, intocável além dos portões. Porém, Yog-Sothoth é infinitamente mais inteligente que Azathoth. Sim,
ele faz mais coisas que Azathoth? Sim, ou seja, Yog-Sothoth é muito mais inteligente e consciente que Azathoth, além de fazer muito mais coisas, enquanto o Deus Cego está tirando uma soneca no centro da existência. Então, de uma vez por todas, Azathoth é o mais poderoso. Ele foi criado para ser, e ponto final. Bom, o Yog é um dos deuses exteriores mais importantes para a própria existência. Ele é basicamente quem controla e vai continuar controlando tudo o que diz respeito ao espaço e ao tempo. E acredite, sem ele, tudo volta a ser como antes. Tudo volta ao caos, pois o caos vem antes da ordem. No caso, o cosmos é a ordem, e Yog é um dos principais mantedores dela. E sem ele, tudo o que existe ficará na lembrança caótica de Azathoth. De volta ao nada.